Olá, aqui é o professor Gilson de Mendonça. Nós vamos dar início, então, à parte do conteúdo de Fisiologia do Sistema Renal. Esta é a primeira videoaula, a primeira parte de um total de 3. O sistema renal e os rins são órgãos, é um sistema importantíssimo, fundamental para a manutenção da homeostasia, em face de ser um dos, se não o maior sistema excretor do organismo, por onde grande parte dos metabólitos, dos resíduos do metabolismo vão poder ser eliminados do corpo. Os rins têm várias funções. Dentre elas, destacamos a primeira e grande função dos rins e do sistema renal como um todo, a filtragem do sangue. Aproximadamente 25% do débito cardíaco, ou seja, uma quarta parte de todo o sangue que o coração bombeia por minuto, vai para o sistema renal. Perfunde o sistema renal, né, chega a cada um dos rins, e esse sangue é filtrado nas estruturas renais para que os subprodutos do metabolismo possam ser eliminados, excretados através da urina. Então, é um volume de sangue bastante significativo, uma quarta parte, 25% do débito, que passa pelo sistema renal. Então, o trabalho renal ele é muito importante e de grande volume, digamos assim, no organismo. Segunda função importante dos rins é a manutenção do equilíbrio da água, né, do percentual de água e de eletrólitos presentes no organismo. Sempre que houver alguma deficiência ou um excesso de algum desses elementos, ou da própria água ou de algum eletrólito, essas deficiências ou excessos vão ser detectadas a partir do momento que o sangue é filtrado no sistema renal, é filtrado nos rins. E se houver uma deficiência, vai haver uma retenção maior do elemento e vice-versa. Se houver um excesso, vai haver uma diminuição na retenção e um aumento na excreção, na eliminação da parte excedente. Então, manter o equilíbrio eletrolítico e manter a osmolaridade dos meios são funções fundamentais do sistema renal na manutenção da homeostasia. Terceira grande função renal, manutenção do equilíbrio ácido-básico e da pressão sanguínea. Os rins funcionam como um dos grandes sítios de manutenção do equilíbrio ácido-básico, através da retenção ou da eliminação de moléculas de natureza básica ou de natureza ácida, é que se mantém o equilíbrio ácido-básico. Existe um sistema tampão associado ao sistema renal, que é o tampão renal, para ajudar a manter o pH do meio, especialmente o pH do sangue. Além disso, o sistema renal também está relacionado com a manutenção da pressão sanguínea, uma vez que já foi visto na parte do sistema cardiocirculatório, o sistema renal participa, entre outras coisas, do mecanismo de manutenção da pressão arterial via hormonal, sistema renina, angiotensina, aldosterona, onde tem uma participação importante do sistema renal. Quarta função, a produção de alguns hormônios. Existe um hormônio, por exemplo, existe um hormônio chamado eritropoetina, que é produzido nos rins e que tem uma função fundamental, primordial, que é um hormônio envolvido aí, com a eritropoese, ou seja, com a síntese e a produção dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, para manter os valores de hematócrito, manter a concentração de glóbulos vermelhos no sangue, a eritropoetina é indispensável, e para isso, o papel fundamental dos rins e do sistema renal como um todo. Os rins, a estrutura macroscópica dos rins tem alguma variabilidade entre espécies, mas na maioria das espécies são estruturas únicas, de um único lobo,
assemelhando-se né, uma estrutura mais ovalada em algumas espécies, mais arredondada em outras, com aspecto de feijão em algumas, né? E nos bovinos é a única espécie em que, macroscopicamente, os rins têm uma estrutura diferente. Nos bovinos, os rins são multilobulados. Essa é a estrutura característica do rim da espécie bovina, que é a exceção dentre as demais espécies de interesse zootécnico e médico veterinário. A unidade funcional do rim se chama néfron. Em cada um dos néfrons é que vai acontecer o processo de filtração do sangue. Existem milhões de néfrons em cada rim, isso variando de espécie para espécie. O néfron, por sua vez, cada um dos néfrons, por sua vez, é formado de duas outras estruturas. Uma estrutura chamada glomérulo e uma segunda estrutura chamada túbulo. Então, glomérulo mais túbulo formam o néfron, que é a unidade funcional do rim. Os glomérulos são as estruturas onde efetivamente irá acontecer a filtração do sangue. O glomérulo é uma estrutura de aspecto arredondado, ovalado, que tem no seu interior um espaço, e esse espaço é preenchido por uma rede de capilares sanguíneos. Essa rede de capilares sanguíneos, que se encontra abrigada no interior de cada um dos glomérulos, ela é formada a partir da ramificação de uma arteríola, chamada arteríola aferente. As arteríolas aferentes, então, chegam em cada um dos glomérulos, se ramificam no seu interior, formando os capilares glomerulares. Essa rede de capilares glomerulares também é conhecida pelo nome de epitélio glomerular. Obviamente, esses capilares, num determinado momento, eles começam a se anastomosar, se juntar e formar um vaso de saída, chamado arteríola eferente. Então, o sangue chega no glomérulo pela arteríola aferente, perfunde a rede de capilares glomerulares originada da ramificação da arteríola aferente e depois o sangue sai do glomérulo pela arteríola eferente. Essa é a estrutura de irrigação sanguínea. Quando o sangue passa pelo epitélio glomerular, é que vai acontecer o processo de filtração, ou seja, onde os elementos, a maior parte dos elementos presentes na corrente circulatória irão sair dos vasos. Filtração significa isso, saída do elemento da corrente circulatória. Então, quando o sangue passa nesse epitélio, nessa rede de capilares, elementos como a água, os eletrólitos, íons, enfim, moléculas diversas, todos sairão, a imensa maioria sairá da rede de capilares glomerulares. O glomérulo é delimitado externamente por uma cápsula chamada cápsula de Bowman. E existe um espaço entre a cápsula de Bowman e o epitélio glomerular. Esse espaço é chamado espaço de Bowman. Quando o sangue é filtrado, os elementos que saem dos capilares, que saem da corrente circulatória, ficam, num primeiro momento, retidos pela cápsula de Bowman e depositados no espaço de Bowman, ou espaço da cápsula. Então, esses elementos, obviamente, não são perdidos, eles não são extraviados, eles saem do sangue, porém ficam armazenados, depositados no primeiro momento no espaço de Bowman entre o epitélio glomerular e a cápsula. Num determinado ponto do glomérulo, a própria cápsula de Bowman forma uma evaginação e dá origem a um túbulo associado a esse glomérulo. Os elementos que foram filtrados e ficaram retidos no espaço de Bowman, num primeiro momento,
no momento subsequente serão drenados através desse túbulo que se originou a partir da invaginação da cápsula de Bowman. Essa é a estrutura básica dos glomérulos. Aqui nessa ilustração, nós temos um néfron representado. Toda essa estrutura aqui representa um néfron. Aqui nós temos o glomérulo, que falávamos no slide anterior, e depois o túbulo associado a esse glomérulo. Essa linha pontilhada subdivide as regiões cortical e medular de cada um dos rins. Os rins são órgãos que têm duas regiões, uma mais externa chamada córtex e uma mais interna chamada medula. Então, essa linha ilustra a separação das regiões cortical e medular de cada um dos rins. E nos dá uma ideia do posicionamento dos néfrons no parênquima renal. A maior parte dos néfrons está disposta dessa maneira, onde o glomérulo e grande parte da rede tubular se encontram na região cortical. E na região medular, nós temos apenas um segmento do túbulo e os ductos coletores finais. A cápsula de Bowman, então, que delimita cada um dos glomérulos, se evagina e dá origem ao túbulo. Dependendo do túbulo, da porção do túbulo que estivermos nos referindo, essas porções tubulares recebem nomes diferentes. A primeira porção, logo após o glomérulo, recebe o nome de túbulo proximal, ou também chamado túbulo contorcido proximal. O túbulo proximal tem um trajeto específico na região cortical e, num determinado ponto, ele desce em direção à região medular, formando uma alça na região medular, chamada alça de Henle. Então, a alça de Henle é o segmento tubular que desce em direção à região da medula renal, desce e, obviamente, depois retorna, sobe de novo em direção à córtex. Essa região é originada do túbulo proximal. Primeira parte do túbulo proximal, depois a alça de Henle. A alça de Henle, por sua vez, também tem três porções distintas. Tem o ramo descendente fino, ramo ascendente fino e ramo ascendente espesso. A alça de Henle retorna à porção, à região cortical, passa no meio das duas arteríolas, a arteríola aferente e a arteríola eferente, que chega e sai de cada um dos glomérulos. Ao passar por entre o ramo das duas arteríolas, na continuidade, a alça de Henle deixa de se chamar alça de Henle e passa a se denominar túbulo distal ou túbulo contorcido distal. O túbulo distal vai dar origem aos túbulos conectores. Aqui nós temos um ilustrado, como se tivéssemos outro na sequência aqui, enfim. Os túbulos conectores se juntam, formando o túbulo coletor cortical. Túbulo coletor cortical desce em direção à região medular, formando o túbulo coletor medular, e os túbulos coletores medulares se juntando formam os grandes ductos coletores, que finalmente vão desembocar na pelve renal, para que a partir daí então sejam drenados pelos ureteres do rim até a bexiga. Essa é a estrutura básica da rede tubular associada a cada um dos glomérulos na constituição dos néfrons. Bem, mas por que cada uma dessas partes, dessas porções do túbulo tem denominações distintas? Essas porções apresentam denominações distintas porque o epitélio que forma a parede de cada uma dessas porções é diferente. A estrutura das células epiteliais muda de uma região tubular para outra. Assim, o túbulo proximal tem uma estrutura de células epiteliais que é diferente
da estrutura do ramo descendente fino da alça de Henle, por exemplo, que por sua vez também é diferente da estrutura epitelial do ramo ascendente espesso da alça de Henle, que difere do túbulo distal e assim sucessivamente. Esse é o primeiro motivo pelo qual cada um dos segmentos tubulares tem denominações diferentes. E o que importa isso? Importa que existe um processo que falaremos na sequência em outra videoaula, chamado reabsorção. Todos os elementos, a imensa maioria, todos não, a imensa maioria dos elementos que são filtrados quando o sangue passa pelos glomérulos, eles são, na sequência, reabsorvidos quando transitam pelo túbulo associado a esse glomérulo. Ou seja, eles voltam à corrente circulatória à medida que vão passando por dentro do tubo. Esse processo de volta, de retorno dos elementos filtrados no glomérulo para o sangue se chama reabsorção. A imensa maioria dos elementos filtrados são reabsorvidos. Bom, só que essa reabsorção, dependendo da parede, da estrutura da parede do túbulo, alguns elementos poderão ser reabsorvidos em algumas regiões e outros não. Por exemplo, no túbulo proximal, na porção proximal, alguns elementos são reabsorvidos que não serão os mesmos reabsorvidos no ramo descendente fino da alça de Henle, que por sua vez também não serão os mesmos do ramo ascendente, não serão os mesmos do túbulo distal e assim sucessivamente. Então, como muda a estrutura da parede, muda a estrutura histológica da parede, muda também a capacidade de reabsorver ou não determinados elementos. Por isso, as denominações distintas de cada uma das regiões dos túbulos ligados aos glomérulos. O número de néfrons varia, né, entre as espécies, mas apenas para ter uma ilustração e uma estimativa, bovinos estima-se que seja em torno de 4 milhões de néfrons, suínos 1.250.000, humanos 1 milhão, cães 500.000, gatos 250.000, enfim, é uma estimativa do número de néfrons em cada um dos rins das diferentes espécies. Isso para dar uma ideia da quantidade de néfrons que existem nos rins e do trabalho de filtração importantíssimo, filtração e reabsorção, né, que é feito nessas estruturas. Aqui é esquema parecido ao apresentado já anteriormente, com o glomérulo e a rede tubular associada, e aqui nós temos um outro desenho de outras estruturas que envolvem os túbulos. Esse desenho ilustra, esquematiza uma rede de capilares que envolve cada um dos túbulos, proximal, alça de Henle, distal, né, nos néfrons. Essa rede de capilares é chamada rede de capilares peritubulares, peri de periferia, né, capilares que se encontram na periferia dos túbulos. Essa rede de capilares é a segunda rede de capilares dos néfrons. A primeira rede é a rede glomerular, a segunda é a rede de capilares peritubulares. Essa rede ela é formada, originada, a partir da ramificação da arteríola eferente. Nós vimos anteriormente que o sangue chega aos glomérulos pela arteríola aferente, se ramifica, formando o epitélio glomerular. Depois o sangue sai do glomérulo pela arteríola eferente. Quando a arteríola eferente sai do glomérulo, ela se ramifica novamente, formando os capilares peritubulares. Esses capilares, obviamente, o sangue, né, perfunde, perpassa por eles, e depois esses capilares vão se juntar e formar as vênulas e veias que vão drenar esse sangue de volta à grande circulação. Bom, para que servem esses capilares peritubulares? Qual é a função? Já comentamos que quando o elemento, né, os elementos que são filtrados no glomérulo passam pelos túbulos, eles são reabsorvidos. Ora, para serem reabsorvidos, isso significa que eles voltam à corrente circulatória. E para voltar à corrente circulatória, eles precisam ter capilares que os recebam. Então, a rede de capilares peritubulares serve para isso, para receber, né, de novo, os elementos que foram filtrados durante a passagem do sangue pelos glomérulos. Através dos capilares peritubulares que todos os elementos, a imensa maioria dos elementos filtrados, retorna à corrente circulatória. Quando o túbulo passa
no meio das duas arteríolas, aferente e eferente, nós já vimos que se denomina, a partir daqui se chama túbulo distal, né? Quando o túbulo passa no meio das duas arteríolas, existe uma modificação nas células epiteliais que formam a parede do túbulo. As células epiteliais que formam a parede do túbulo distal nessa região, ou seja, entre as duas arteríolas, quando ele passa entre as duas arteríolas, recebe o nome de mácula densa. Na parede das arteríolas, principalmente a arteríola aferente, nós temos também uma modificação nas células endoteliais que formam a parede dessas arteríolas. Essas células passam a se denominar células justaglomerulares. Justa de perto, né? Próximo do glomérulo. Essa união da mácula densa com as células justaglomerulares forma o que se conhece pelo nome de aparelho justaglomerular. Para que serve isso? Isso funciona como um mecanismo, um sistema de autorregulação da própria função renal. Quando o sangue passa pelas arteríolas, chega no glomérulo pela arteríola aferente, as características dos elementos presentes no sangue são identificados pelas células justaglomerulares. E depois, quando o filtrado passa pelo túbulo distal, as características dos elementos que ainda estão presentes nesse filtrado, ou seja, que não foram reabsorvidos ainda, também são detectados pelas células da mácula densa. E através dessa identificação química dos elementos das células justaglomerulares na arteríola aferente e da mácula densa no túbulo distal, é que o organismo consegue adequar ou ajustar o trabalho de filtração e de reabsorção. É a partir da identificação da constituição do sangue e da constituição do filtrado que passa nessa região que o organismo consegue identificar o que existe no sangue, o que já foi filtrado e o que já foi reabsorvido. E se há necessidade de fazer algum ajuste, quer seja na reabsorção de algum elemento que ainda está em concentração baixa, ou não, ao contrário, ou diminuir a reabsorção e facilitar a eliminação de algum elemento que possa estar sobrando, ou que possa estar em excesso ainda. Para isso serve o aparelho justaglomerular. Como já dito anteriormente, os rins recebem 25% do débito cardíaco. Para ter uma ideia, esses números aqui são apenas ilustrativos, tá? Isso aqui é da espécie humana, mas um débito cardíaco de 5 litros por minuto, o fluxo renal seria de 1 litro e 250 ml por minuto. Então, o sistema renal recebe em torno de 1 litro e 250, num fluxo, né, num débito de 5, recebe 1,25 por minuto. Isso significa aproximadamente 1.800 litros de sangue que passam pelo sistema renal ao dia. Então, é uma quantidade muito significativa e um trabalho muito intenso que é feito no sistema. O fluxo sanguíneo renal ele é diretamente proporcional à pressão, ao gradiente de pressão, e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência da rede vascular, isso significa diminuição de calibre, vasoconstrição, ou diminuição da luz do vaso, menor o fluxo sanguíneo e vice-versa. E a pressão também, quanto maior a pressão, maior a tendência de acelerar ou incrementar o fluxo de sangue. A urina é formada a partir da ocorrência de 4 etapas, ou seja, existem 4 etapas para a formação da urina. A filtração, que é a primeira etapa que acontece nos glomérulos. A reabsorção, que é a segunda etapa que acontece quando o filtrado glomerular passa pelos túbulos. E a secreção. Filtração, invariavelmente, todas as substâncias podem ser filtradas. Todos os elementos presentes no sangue podem ser filtrados, exceto proteínas e células sanguíneas. As proteínas, por que as proteínas não são filtradas? Basicamente pelo seu tamanho. Proteínas são moléculas muito grandes e não passam pelos capilares glomerulares, pela parede dos capilares glomerulares. Então, elas não são filtradas, normalmente não aparecem no filtrado glomerular e, consequentemente, não vão aparecer na urina. A reabsorção, que é a segunda etapa, a imensa maioria dos elementos filtrados vão ser reabsorvidos, exceto aqueles que constituírem substâncias indesejáveis ou que estiverem em excesso.
E a secreção é uma etapa na formação da urina em que a molécula, o elemento pode passar diretamente do sangue para o túbulo sem ter sido filtrado no glomérulo. Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer passando dos capilares peritubulares direto para o túbulo. A secreção é um mecanismo adicional, a secreção é um mecanismo complementar no trabalho e que ajuda a manter o equilíbrio e a concentração das substâncias no sangue, obviamente. Bom, a eficácia do trabalho renal ela está, né, diretamente ligada a essa capacidade que tem de filtrar e reabsorver, porque, né, não faz muito sentido, será, reabsorver praticamente tudo que filtrou? Não, passa a fazer sentido a partir do momento que nós entendemos que o organismo só consegue identificar se o elemento está em excesso ou em falta quando medi-lo, quando identificá-lo, e para identificá-lo tem que ser filtrado. Se tiver em excesso, não reabsorve, elimina. Se estiver faltando, reabsorve. Então, a partir daí que nós podemos entender a eficácia do trabalho renal. Aqui, apenas para ilustrar também o que já foi falado anteriormente, a arteríola aferente, onde o sangue chega, passa nos capilares glomerulares, aqui acontece a filtração, né? Os elementos são filtrados, se acumulam no espaço de Bowman, lembrando que tem a cápsula de Bowman delimitando esse glomérulo na sua face externa. Os elementos filtrados e acumulados na cápsula de Bowman no primeiro momento seguem o seu trajeto pelos túbulos associados, túbulo proximal, ossodieno, túbulo distal e assim vai. Na periferia dos túbulos nós temos então os capilares peritubulares, que são ramificações das arteríolas da arteríola eferente. E aqui, à medida que o filtrado glomerular passa pelo túbulo, vai acontecendo a reabsorção. E ou também a secreção, aqui que eu dizia para vocês, em que alguns elementos podem passar direto do sangue para o túbulo. O elemento não necessariamente foi filtrado aqui no primeiro momento, mas pode passar depois do sangue direto para o túbulo. Dependendo desse balanço, né, desse somatório, desses três processos, filtração, reabsorção e secreção, nós teremos finalmente a excreção, que é a eliminação daquilo que está sobrando ou que é desnecessário, o que é tóxico. A barreira de filtração glomerular é constituída pelas paredes dos capilares glomerulares, né, e as características físicas dessa barreira dessas paredes, desses capilares, é que vai influenciar, interferir no trabalho de filtração. Partindo da luz do capilar e se dirigindo para o espaço de Bowman, então nós estamos localizados no glomérulo, partindo da luz, ou seja, de dentro do capilar para fora, para o espaço de Bowman, nós temos três camadas na parede desses capilares. A camada mais interna, chamada endotélio, uma camada intermediária, que é a membrana basal, e uma camada mais externa, chamada epitélio. Aqui, então, nós temos a ilustração de um capilar, a camada interna, o endotélio, a membrana basal, na qual as células endoteliais estão ancoradas, e uma camada externa, né, chamada epitélio, que é formada por células denominadas podócitos. A camada endotelial, o endotélio, apresenta poros. Esses poros são também denominados fenestras. Os capilares glomerulares, portanto, são capilares fenestrados. Fenestras significam poros. Essas fenestras, esses poros, eles são relativamente grandes e permitem a passagem da imensa maioria dos elementos sanguíneos, inclusive das proteínas que eu falei anteriormente, que não são filtradas. Mas a primeira camada, a camada mais interna do capilar, ela não tem condições físicas de barrar essa filtração em função das fenestras, em função de serem fenestrados. Praticamente todos os elementos são filtrados, exceto as células sanguíneas. As células sanguíneas normalmente são barradas por essa primeira camada. Então, célula sanguínea é mais difícil ainda de ser filtrada. A membrana basal, que é a camada intermediária, é a barreira mais importante, mais significativa do capilar. A membrana basal ela é formada por três lâminas: a lâmina rara interna, a lâmina densa e a lâmina rara externa. Essa é efetivamente a grande barreira da parede do capilar.
porque a membrana basal não permite a passagem das proteínas plasmáticas. Então, aqui é onde as proteínas deverão ficar retidas, barradas, não vão conseguir sair da corrente circulatória. Lembrando que as células sanguíneas já não passaram pela camada anterior, que é a camada endotelial. A camada mais externa, o epitélio, é formada por células chamadas podócitos, que por sua vez têm prolongamentos. Cada podócito, cada célula tem prolongamentos. Esses prolongamentos se ramificam formando os pedicélios. E existe, né, entre essas células epiteliais, fendas entre, né, no meio dos pedicélios e prolongamentos dos podócitos, existem fendas que constituem uma última barreira de filtração, porém também não é uma barreira muito eficaz. Né? Por essas fendas podem passar vários elementos. Normalmente, o que passa pela membrana basal, só se for um elemento muito grande, né, que poderá ficar retido pelo epitélio. Se não, vai ser filtrado, vai passar. Essa é a ultraestrutura da parede dos capilares glomerulares, e em função dessas características físicas da parede, desses capilares, é que o trabalho de filtração vai acontecer de uma forma ou de outra. Lembrando que a membrana basal é a grande barreira do capilar, a parede do capilar, que vai reter as proteínas plasmáticas. Aqui terminamos a primeira parte, na sequência, a continuidade desse conteúdo.